Você já se sentiu exausto após uma festa? Prefere ficar em casa lendo a sair com amigos? Se irrita com conversas superficiais? Então prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a forma como você enxerga a si mesmo. Friedrich Nietzsche, um dos pensadores mais revolucionários da história, tinha uma visão radical sobre inteligência e solidão, e ela não era nada reconfortante. Para ele, existem sinais claros que separam mentes comuns de mentes extraordinárias. E hoje vamos explorar 7 desses sinais, mas com um aviso. Se você se identificar com a maioria deles, prepare-se para entender por que sua vida social sempre pareceu tão complicada. Nietzsche não era conhecido por poupar palavras. Ele acreditava que a sociedade moderna estava criando o que chamava de homem de rebanho. Indivíduos que vivem para se encaixar, que pensam em grupo, que evitam qualquer desconforto intelectual. E contra isso, ele propunha o espírito livre, aquele que ousa pensar sozinho, questionar tudo e pagar o preço por essa liberdade. Você tem seus inimigos? Ótimo. Isso significa que você lutou por algo em sua vida, dizia Nietzsche. E essa luta começa quando você percebe que sua mente funciona de forma diferente. Não é arrogância, não é superioridade artificial. É simplesmente uma realidade. Algumas pessoas processam o mundo em camadas mais profundas. Mas quais são os sinais? Como saber se você faz parte desse grupo? Vamos aos 7 indicadores que Nietzsche e outros filósofos identificaram. O primeiro sinal é talvez o mais revelador. Você não aceita nada pelo valor de face. Enquanto a maioria absorve informações passivamente, você disseca, analisa, procura inconsistências. Isso não é paranoia, é uma mente que se recusa a ser enganada. Nietzsche chamava isso de suspeita filosófica. Ele acreditava que as mentes superiores tinham um detector natural de falsidades. Quando alguém apresenta uma ideia, você automaticamente pensa, mas e se o oposto for verdade? Quais são as premissas ocultas aqui? O problema? Isso te torna chato em conversas casuais. Enquanto todos concordam animadamente sobre algo trivial, você está mentalmente desconstruindo o argumento. E aí vem o isolamento. Porque ninguém quer ser questionado constantemente, especialmente sobre coisas que consideram óbvias. Albert Einstein dizia, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. O seu problema não é que você questiona demais, é que os outros questionam de menos. Segundo sinal, conversas rasas te esgotam fisicamente. Não é timidez, não é introversão comum. É que seu cérebro literalmente não consegue se engajar com banalidades sem custo energético. Para Nietzsche, isso acontece porque mentes complexas operam em múltiplos níveis simultaneamente. Quando você está numa conversa sobre o clima ou fofoca de celebridades, seu cérebro está subutilizado, como usar um supercomputador para fazer contas básicas. A frustração é inevitável. Schopenhauer, outro gigante da filosofia, complementava. A sociabilidade para a maioria não passa de uma máscara que esconde sua banalidade. E quando você enxerga além dessa máscara, participar do teatro social se torna torturante. Pense em Carl Jung, que passou anos isolado criando sua teoria do inconsciente coletivo, ou Marie Curie, que preferia seu laboratório a qualquer salão parisiense. Não eram pessoas antissociais, eram pessoas cujas mentes exigiam estímulos mais profundos. O resultado? Você evita eventos sociais, prefere conversas individuais e profundas, e quando é forçado a participar de superficialidades, sai mentalmente exausto, como se tivesse corrido uma maratona. Terceiro sinal, você conecta pontos que parecem invisíveis para os outros. Vê padrões em comportamentos, tendências em dados, conexões entre ideias aparentemente não relacionadas. Isso não é paranoia, é reconhecimento de padrões em nível avançado. Nietzsche tinha um termo para isso, perspectivismo. Ele acreditava que a realidade tem múltiplas camadas e que apenas mentes treinadas conseguem ver além da superfície. Não existem fatos, apenas interpretações, e você naturalmente enxerga mais interpretações que a maioria. Isaac Newton viu uma maçã cair e enxergou as leis da gravidade. Tesla olhou para a eletricidade e viu o futuro da humanidade. Você olha para situações cotidianas e identifica estruturas ocultas, motivações não ditas, consequências futuras. Você antecipa problemas que outros não veem, avisa sobre riscos que parecem imaginários. E quando você está certo, o que geralmente acontece em vez de gratidão, recebe ressentimento. Como você sabia? Por que você não explicou melhor?
Esse dom de prever se torna uma maldição social. Você se torna o pessimista, o complicado, aquele que pensa demais. Mas não é excesso, é clareza. Quarto sinal: solidão não é punição, é necessidade. Após interações sociais, você precisa de horas, às vezes dias, completamente sozinho para processar, recuperar energia, reorganizar pensamentos. Para Nietzsche, isso era natural. Na solidão, o solitário devora a si mesmo. Na multidão é devorado pelos muitos. Agora escolha. Mentes complexas precisam de silêncio para funcionar em capacidade total. O barulho constante do mundo moderno é como interferência em um sinal de rádio. Beethoven compôs suas sinfonias mais poderosas na crescente surdez. Emily Dickinson escreveu quase 1.800 poemas em reclusão voluntária. Kant tinha uma rotina tão solitária e previsível que vizinhos acertavam seus relógios por suas caminhadas. Não era misantropia, era proteção. Proteção contra a mediocridade invasiva, contra demandas emocionais vazias, contra o desperdício de energia mental em futilidades. Você provavelmente tem rituais de solidão. Ler por horas, caminhar sozinho, trabalhar em projetos pessoais sem interrupções. E quando alguém invade esse espaço sem convite, a irritação é visceral. Não é egoísmo, é autopreservação intelectual. Quinto sinal, e aqui vem a verdade incômoda. Você naturalmente prioriza ideias sobre relacionamentos, não por frieza emocional, mas porque conceitos, teorias e conhecimento te fascinam mais que dramas interpessoais. Nietzsche era brutal nesse ponto. Prefiro inimigos honestos a amigos falsos. Para ele, lealdade a verdades importava mais que lealdade a grupos. E isso cria conflito constante, porque a sociedade valoriza a harmonia social acima de honestidade intelectual. Você provavelmente já perdeu amizades por discordar publicamente de algo popular. Já foi chamado de insensível por priorizar fatos sobre sentimentos. Já se sentiu alienado por se recusar a apoiar consensos sem fundamento. Richard Feynman, o físico ganhador do Nobel, dizia: "Prefiro ter dúvidas baseadas em conhecimento do que certezas baseadas em ignorância." E você vive por esse princípio, mesmo quando isso te custa relações. O dilema é real. Você quer conexões autênticas, mas se recusa a falsificar opiniões para se encaixar. Prefere solidão honesta à companhia hipócrita. E esse padrão repetido te isola cada vez mais. Sexto sinal: você tem padrões intelectuais impossíveis de satisfazer, não porque seja crítico por natureza, mas porque sua mente identifica falhas lógicas instantaneamente. Argumentos fracos, livros medíocres, filmes previsíveis, tudo isso te frustra profundamente. Sétimo e último sinal: você sente que nasceu na época errada ou no lugar errado. Há uma sensação persistente de deslocamento, como se suas referências intelectuais não combinassem com o mundo ao redor. Nietzsche chamava isso de intempestividade, estar fora do próprio tempo. Então, qual é a solução? Nietzsche tinha uma resposta: torna-te quem tu és. Aceite sua natureza. Pare de tentar se encaixar. O isolamento não é uma falha, é um sinal de que você está sendo fiel a si mesmo. Mas atenção, aceitar não significa se tornar amargo. Significa encontrar os poucos que pensam como você, cultivar qualidade sobre quantidade em relações, usar a solidão como ferramenta criativa, não como prisão. A verdade é esta: se você se identificou com esses 7 sinais, você provavelmente é mais inteligente que a maioria. E sim, isso vai te isolar. Mas lembre-se do que Nietzsche disse: aquele que possui um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Seu isolamento não é fraqueza, é o preço da clareza. Sua dificuldade social não é defeito, é incompatibilidade de profundidade. E sua solidão não é vazio, é liberdade. A pergunta final: você vai lutar contra sua natureza para se encaixar ou vai abraçá-la e encontrar sua própria grandeza? Nietzsche escolheu o segundo caminho e morreu sozinho, mas livre, incompreendido, mas autêntico, isolado, mas eterno. E você, qual caminho vai escolher? Se este vídeo ressoou com você, deixe um comentário descrevendo qual dos 7 sinais mais te representa. E se conhece alguém que precisa ver isso, compartilhe. Às vezes, saber que não estamos sozinhos na solidão já faz toda a diferença.